Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, hoje temos uma programação diferente. Vamos trazer para vocês uma mensagem acerca desse momento em que vivemos, momento decisivo para o nosso país, em termos do futuro, do seu destino, de nossa nação. Vamos falar sobre as eleições, como cristão, como ministro do Evangelho, algumas orientações julgamos imprescindíveis para que vocês possam se posicionar como cristãos e amigos da Palavra de Deus. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, ante a proximidade das eleições de 2014 para presidente da República, o que os cristãos sinceros desejam para o nosso país? Que posicionamento devemos ter face às possíveis consequências do próximo pleito? Há quem defenda que devemos apenas orar e esperar para ver o que vai acontecer. Não me parece uma atitude coerente com a missão da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, como nosso mestre, não assumiu uma atitude monástica, contemplativa diante da realidade do seu tempo. Quando veio aqui à Terra para proclamar o reino de Deus, de modo algum. Ele não ficou apenas indo ao templo em Jerusalém para orar e meditar, de mãos postas, esperando que as coisas acontecessem. Ele orou sim, e muito, mas entrou em ação e convocou muitos para que o seguissem, face à sua missão, que, ao mesmo tempo, era salvífica e transformadora. Foi tão tremendo o impacto de sua ação sobre a história que esta se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus não ficou calado ante as injustiças de seu tempo. Ele combateu de modo veemente e direto os fariseus, os saduceus e os governantes hipócritas. Ele pregou, ensinou, deu exemplo e foi até a cruz para salvar a humanidade do terrível jugo do pecado. No Brasil, existem mais de 800 projetos de lei que afrontam os princípios cristãos, desde a aprovação do casamento homossexual até o ensino de crianças de 6 a 8 anos acerca de sexo nas escolas, com ênfase na homossexualidade. Diante de tão grande exemplo, como devemos nos posicionar? Se desejamos mudanças e transformações políticas, institucionais, éticas e morais, que repercutem não só nos destinos políticos e administrativos, mas também em todos os aspectos relevantes da vida nacional. Uma eleição não é apenas um movimento cívico, são decisões que influirão por longo tempo no presente e no futuro nos destinos do país. As decisões dos políticos no executivo, no legislativo, com respaldo do judiciário, influirão principalmente no lado moral, ético e espiritual do país. Como cristãos, vemos com grande preocupação e receio a continuidade do atual estado moral de nosso país em função dos elevados princípios emanados da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é nosso livro sagrado e não contempla apenas adoração, contemplação e devoção. É a lei de Deus. Como cidadãos brasileiros, temos o dever de respeitar e cumprir a Constituição e as leis do país. Mas como cidadãos dos céus, temos o dever de cumprir e zelar pelos sagrados princípios éticos e morais que se fundamentam na Palavra de Deus. Desse modo, é preocupante ver candidatos que, por serem materialistas, ateus e humanistas, defendem temas, práticas e estilos de vida que são verdadeiros atentados e blasfêmias contra a lei do Senhor. Para não ficar só na retórica, explicito alguns desses temas que devem ser objeto de séria reflexão e tomada de posição dos cristãos brasileiros nas próximas eleições, sob pena de vermos a destruição de valores e princípios que são muito caros para a nossa história. Diz a Santa Palavra de Deus: ai dos que ao mal chamam bem
e dos que dizem que a luz são trevas e as trevas são luz. Isaías 5:20. Há uma terrível inversão de valores dominando as mentes dos que estão em cargos importantes no executivo, no legislativo e no judiciário. Há um futuro sombrio pairando sobre nossa pátria. Precisamos orar e agir de modo concreto. Precisamos orar e, nas eleições, votarmos em candidatos que contribuam para as mudanças necessárias para o país que desejamos. Um Brasil onde a justiça seja imparcial, onde a sociedade seja bem atendida por programas sociais, sem que tais benefícios sirvam de compra de votos dos mais necessitados. Um país em que a família tradicional seja valorizada e não os arranjos materialistas e hedonistas que afrontam a lei de Deus. Bem, assim tomamos a liberdade de dar algumas orientações sobre as eleições. Primeiro, em quem você, como cristão, não deve votar. Você não deve votar em candidato que aprove o crime hediondo do aborto. Não vote em candidato que seja favorável ao casamento homossexual, por ter a mais tremenda reprovação de Deus. Não vote em candidato que considere a prostituição profissão digna. Não vote em candidato que defenda o ensino de sexo ilícito ou a homossexualidade nas escolas. Não vote em candidato que promova a destruição da família tradicional nos moldes em que Deus criou, pai, mãe e filho. Uma segunda orientação é em quem votar. Primeiro, dê preferência a candidato cristão cujo testemunho de vida glorifique a Deus. Em segundo lugar, em candidato que tenha compromisso com os princípios cristãos. Terceiro, em candidato que tenha bom testemunho, seja bom cidadão, bom pai ou boa mãe de família e que valorize a família e o casamento como instituições criadas por Deus. Quarto, candidato que não aprove as propostas que afrontam a lei de Deus. Eu pergunto a você, prezado irmão, prezada irmã em Cristo, e a você que não é evangélico, de outra religião, mas que preza e dá valor aos princípios éticos e morais em defesa da vida, do casamento e da família. Você sabe que existem mais de 800 projetos no Congresso Nacional, todos contra os princípios cristãos? Há projetos que defendem o aborto em qualquer fase da gestação. Veja esse vídeo que apresentamos a seguir. مشكل ممكن حتى شفتها شفتها حتى الكردون تحس فما واحد فما بطمون فواش ديزول بلاسنتاسيون ولي صاحبتي خدها من عندك خساره لي بورتال وين من ديكستيان اخي صورها وين ما شفتها كمل خساره يمكن تزور ديكستيان انا بدات اشوف فيسبوك. A nosso ver, à luz da palavra de Deus, isso é homicídio, é assassinato de uma vida preciosa. Um eleitor cristão não pode ser cúmplice de uma crueldade dessas. De acordo com a lei de Deus, aceita pelos que creem nele e na sua palavra, o casamento só é legítimo se for a união matrimonial e conjugal entre um homem e uma mulher. Em nosso país, já foi aprovada a união de pessoas do mesmo sexo e até o casamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Essas pessoas merecem nosso respeito como cidadãos, mas nós, como cristãos, não podemos concordar com uma união que não é aprovada por Deus. Pelo contrário, é considerada pecado grave. Não podemos votar em candidato que aprova esse tipo de união. A família para Deus tem que ter pai, mãe e filhos. A justiça aprovou a família homoafetiva ou homossexual. Respeitamos, mas temos o sagrado dever de estar de acordo com a palavra de Deus, que reprova totalmente esse arranjo ou configuração considerada a família. Da mesma forma, não vamos votar em quem despreza ou ignora a santa palavra de Deus. Se o fizermos, com toda certeza, teremos o juízo de Deus sobre nossas vidas. Dessa forma, admoesto e aconselho os amados irmãos e amigos a orarem a Deus e votarem em conformidade com os sagrados ditames de sua palavra.
Que Deus abençoe o Brasil e nos conceda ser governados por homens e mulheres de bem, que respeitem os seus princípios e não nos leve para o poço infame da corrupção moral. Veja o que diz a Bíblia: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Provérbios 28, 12. Não esqueçamos dessa advertência da palavra de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora 75 anos de história. Jubileu de diamantes, brilhando para a glória de Deus. Em 1939, Otávio de Castro foi pioneiro na evangelização de Parnamirim e municípios vizinhos. O trabalho expandiu-se graças a Deus e à visão dos pioneiros. De Parnamirim, passou para o interior e atravessou fronteiras, com missões no Paraguai, em Portugal e através da adoção de obreiros em diversos países. A ADEPAR cresceu pela graça de Deus. Nos últimos 15 anos, alcançou 64 congregações, além de dezenas de igrejas no interior. Neste ano de 2014, quando completa 75 anos, o rol de membros alcança a mais de 13 mil fiéis e a mais de 2 mil congregados em todo o campo. O trabalho tem crescido com evangelização intensiva, oração, ensino, discipulado dinâmico e eficaz. Na área musical, a ADEPAR tem excelência. Na adoração a Deus, com cantores, grupos musicais e orquestras do melhor nível. Na área social e educacional, através do Centro Social CASEMP, em parceria com a Prefeitura de Parnamirim, a igreja cuida dos necessitados. Na área da formação teológica, a ADEPAR, através da ETAP, já formou mais de 500 bacharéis em teologia. Assim, a ADEPAR, em seus 75 anos, vem semeando a palavra de Deus. E hoje, na liderança do pastor Elinaldo Renovato, sente-se feliz em fazer parte da IEADERN, liderada pelo pastor Martim Alves, contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus. Nossa gratidão a Deus pelos 75 anos da ADEPAR. Nossa gratidão a todos que contribuíram e a todos que hoje contribuem na cidade, no interior e no exterior para o crescimento da ADEPAR. ADEPAR, em seu jubileu de diamantes, brilhando para a glória de Deus. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor. O povo de Deus se baseia na sua palavra para permanecer no caminho certo. A Bíblia é o nosso guia na jornada pela salvação. Seu conteúdo continua o mesmo de anos atrás e nem por isso deixou de produzir grande efeito naqueles que a leem, ouvem e vivem, pois ela é viva e eficaz, jamais perdeu sua autoridade pregando paz e justiça. Não há palavra que se compare à palavra de Deus. Ela não erra, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos agora louvar o Senhor? Do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre
ficou. Vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Hoje, dentro das comemorações de 75 anos da ADEPAR, temos a grande cruzada evangelística no Largo da Coabinal às 19 horas. E a partir do dia 20 até dia 25, as comemorações do Jubileu de Diamantes da nossa igreja continuam no templo sede da ADEPAR durante todas as noites. No dia 24, todos os jovens que compõem a União de Mocidade de Parnamirim devem estar fazendo parte do grande coral da UMADEP. E como você já sabe, a UMADEP não para, a UMADEP faz mais. Dia 31, acontece o aniversário do Cenáculo do Poder na Congregação de Boa Vista 1, das 22 horas às 5 horas da manhã. Participe! Por hoje é só, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Semeadores de Cristo tem culto de integração nos 75 anos da ADEPAR. Evangelização e ação social no interior movimenta Maretas. Semana do Jubileu de Diamante da ADEPAR inclui festividades de escola bíblica. Grande cruzada evangelística dos 75 anos da ADEPAR será realizada hoje. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Evangelização e ação social movimentam o município de Maretas. No último sábado, o Grupo Chama Viva, voltado para a evangelização, desenvolveu um intenso trabalho de evangelização no distrito de Maretas. Ao mesmo tempo, o Centro Social Eugênio Martins Pires, CASEMP, realizou um trabalho de ação social que causou impacto na localidade. Os dois trabalhos foram feitos de forma harmônica, contribuindo para a divulgação do Evangelho naquele local. O CASEMP realizou diversas ações de caráter social, que incluíram atendimento jurídico, que atendeu a 11 pessoas. Na área estética, foram feitos 37 cortes de cabelo, 26 limpezas de pele, o que agradou a pessoas no distrito de Maretas. Na área da saúde, o CASEMP efetuou a aferição de pressão arterial de 48 pessoas, alertando para o perigo da hipertensão.
A nutricionista deu orientação sobre como melhor aproveitar os alimentos a 48 pessoas. E o odontólogo efetuou 200 aplicações de flúor em crianças. A ação social do Casemp entregou 200 lancheiras, brinquedos e livreta educativa a 300 crianças e ofereceu 500 didins, 500 cachorro-quentes e 500 saquinhos de pipoca, além de 500 algodão doce e, por fim, ofereceu um sopão para 200 famílias. Mas a ação social foi acompanhada de uma ação evangelística intensiva durante todo o dia. E, por fim, na cruzada à noite, a mensagem foi pregada pelo presbítero Rafael, do Templo Sede, cuja mensagem, com a graça de Deus, provocou a decisão de 60 pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Semeadores de Cristo tem culto de integração nos 75 anos da ADEPAR. Na noite da última segunda-feira, a Assembleia de Deus em Parnamirim reuniu centenas de semeadores de Cristo no Templo Sede. Os semeadores de Cristo são todas as pessoas que se envolvem diretamente com a atividade principal da igreja, que é a evangelização. São eles que atuam nas congregações e igrejas do interior, levando a mensagem do Evangelho. Os semeadores de Cristo são os evangelizadores que desenvolvem atividades de evangelização pessoal, levando a palavra de Deus nas ruas, nas praças, nas casas, nos transportes, nos hospitais, nas paradas de ônibus, nas escolas, nas prisões, através de filmes, por telemensagem e em muitas outras formas de disseminação do Evangelho de Cristo. Eles realizam essas atividades principalmente nos mutirões evangelísticos e ainda em cultos ao ar livre, em cruzadas evangelísticas ou pit-stop. Eles são incansáveis, pois têm a consciência de que estão contribuindo para o crescimento do Reino de Deus em Parnamirim e em outros lugares. Os semeadores de Cristo executam a programação de evangelização coordenada pelo Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado, o DEMID, da ADEPAR, no âmbito da missão local. Mas os semeadores de Cristo estão lá fora, em outros países e na missão transcultural. No exterior, os semeadores de Cristo atuam no Paraguai, na cidade de Capiatá, em Nova Jerusalém, em São Lourenço, bem como em 5 localidades no interior daquele país, levando a mensagem de Cristo a muitos que precisam de salvação. Além do Paraguai, os semeadores de Cristo estão em Portugal, fazendo o trabalho do Senhor na Europa, que é o lugar mais difícil e mais carente do Evangelho no século XXI. Grande cruzada evangelística dos 75 anos da ADEPAR será realizada hoje. É hoje à noite a realização da Grande Cruzada Evangelística do Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus em Parnamirim. O evento terá lugar no Largo da Coabinal e reunirá milhares de pessoas de todas as congregações de Parnamirim e de cidades do interior do campo, em comemoração dos 75 anos da ADEPAR. Todas as congregações de Parnamirim e igrejas do interior foram mobilizadas para se fazerem presentes à cruzada dos 75 anos. Cada igreja, bem como seus departamentos, estão comprometidos com a incumbência de levar o maior número de pessoas não evangélicas para ouvirem a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são convidados para aquele grande evento de proclamação do Reino de Deus. Casamento coletivo dos 75 anos da ADEPAR. A Assembleia de Deus em Parnamirim, nas comemorações dos seus 75 anos, realizou na última quarta-feira, 15 de outubro, no Templo Sede, o casamento coletivo com 75 casais, que celebraram seus casamentos com a parceria entre o Centro Social Eugênio Martins Pires, Casemp, e o cartório com a presença da juíza de paz Rosânia Amaral. Como a edição deste programa já estava fechada, no próximo sábado traremos informações sobre o auspicioso evento. Semana do Jubileu de Diamante da ADEPAR inclui festividades e escola bíblica. Você não pode perder. Na próxima segunda-feira terão início os eventos finais das comemorações dos 75 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. Naquela noite haverá a abertura solene dos eventos, quando a história da ADEPAR será evidenciada. O pregador da noite será o pastor Adriano Mendes, de Brasília. Outros pregadores terão oportunidade nos demais cultos, que ocuparão toda a semana festiva. Na próxima terça-feira, dia 21 de outubro, a Assembleia de Deus em Parnamirim receberá a homenagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte por proposta do deputado Antônio Jacome. A sessão solene terá lugar às 9h30, com a presença de pastores e de uma representação de membros e congregados da ADEPAR.
Na sessão solene, relativa ao jubileu de diamante da igreja, serão homenageados todos os ex-pastores da DEPAR, desde sua fundação em 1939. Todos já falecidos serão homenageados na pessoa de seus ilustres familiares. A DEPAR começou com 6 irmãos, que residiam na então vila de Parnamirim, mas a boa semente do Evangelho frutificou com o trabalho do então jovem obreiro Otávio Gomes de Castro, e hoje são 15 mil membros arrolados, além dos congregados. Câmara Municipal de Parnamirim fará a sessão solene homenageando a Assembleia de Deus. Após a homenagem da Assembleia Legislativa Estadual, será a vez da Câmara Municipal de Parnamirim realizar sua sessão solene em homenagem aos 75 anos da ADEPAR. A sessão especial do Legislativo Municipal foi proposta pela vereadora Elienay Cartacho, membro da igreja, e também fará menção honrosa aos que deram suas vidas pela obra do Senhor, começando com o pastor Otávio Gomes de Castro, que em 1939 deu início à boa obra que tem dado muitos frutos para a glória de Deus. A sessão solene da Câmara Municipal terá lugar na quinta-feira, dia 23 de outubro, às 15 horas, no templo-sede da DEPAR, e reunirá obreiros, membros em geral e familiares dos ex-pastores da DEPAR, que serão homenageados na ocasião, rememorando seu esforço e dedicação ao trabalho de evangelização em Parnamirim e diversas cidades do Agreste Potiguar. A Escola Bíblica do Campo de Parnamirim, a EBCamp, propiciará momentos especiais visando a edificação de obreiros e da igreja em geral. A EBCamp começará na quinta-feira à noite e terminará no sábado, com a presença de preletores, incluindo o pastor José Carlos, da Paraíba, o pastor Francisco Miranda, de Mossoró, e do pastor Martim Alves, presidente da IEADERN. No último dia do jubileu de diamante da DEPAR, no sábado, dia 25 de outubro, além do encerramento da escola bíblica, haverá culto especial em que serão consagrados diversos obreiros, presbíteros e diáconos, que atenderão às necessidades do crescimento da igreja. Ao longo desses 75 abençoados e profícuos anos de bênçãos da parte de Deus, diz a Bíblia, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Você é nosso convidado. Venha celebrar conosco o Jubileu de Diamante da Assembleia de Deus em Parnamirim. Culto matutino no Templo Sede completa 2 anos. No último sábado, o culto matutino, que é realizado no Templo Sede, completou 2 anos de atividades. A realização do trabalho na sede da ADEPAR foi ideia e iniciativa do diácono Mário Sérgio, com total apoio do pastor-presidente da ADEPAR. Atualmente, o culto matutino encontra-se sob a liderança do presbítero Daniel e sua esposa, a irmã Valéria. O culto matutino do Templo Sede tem sido bem frequentado, de segunda-feira até o sábado, e reúne um bom número de pessoas que sentem a necessidade de buscar a presença de Deus no início de cada dia e também oram a Deus, pedindo suas bênçãos por todos os que fazem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No aniversário do matutino, houve diversos louvores, além da mensagem da palavra, e orações de joelho e em pé, e em gratidão a Deus por mais um ano desse trabalho, em que muitos irmãos têm sido beneficiados pelas orações e intercessões que são feitas ali em todas as manhãs. Que o Senhor continue a derramar suas bênçãos sobre o culto matutino. Esse foi, portanto, mais uma visão panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. De vida. Caros irmãos, meus amigos telespectadores, mais uma vez eu agradeço a Deus por ter vocês na audiência do programa Fonte de Vida neste horário, todos os sábados. Que Deus abençoe a vocês e as suas famílias e procure seguir a orientação de Deus para as suas vidas. E eu quero orar por vocês. Querido Deus, bondoso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que nos tens concedido, essa bênção, essa oportunidade de transmitir uma mensagem que tem fundamento na Tua santa palavra, na Tua santa lei, Senhor. Abençoa todos os amigos e irmãos, as suas famílias, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.